A gente já conhece, aquele, o Peterson, né, que nós temos muita história juntos, né? Ela já esteve falando lá na nossa igreja, né? Tem que desempenhar a função, né, de psicóloga, e é uma bênção. E eu louvo a Deus pela sua iniciativa também, que nós possamos copiar, né? Eu acho que faz muita falta esse tipo de trabalho. Eu só acho que você deveria ter convidado outro tipo de ensinador, né? Mais gabaritado. Traz o Levi Barino num dia, depois ele chama no outro. Levi Barino, ouvir ele é maravilhoso, né? Eu tenho certeza que Deus deve ter falado. É claro que o que foi colocado foi dentro de um tema, né? Mas em temas diferentes, para áreas diferentes. Ontem foi para falar para os desafios, superar esse desafio em relação à igreja atual. E hoje, para mim, foi colocado para falar sobre os desafios voltados à família, né? Então, nós vamos falar aqui, talvez não seja tão pentecostal assim, né? Mas nós vamos falar sobre esse desafio que nós estamos enfrentando, para nós vivermos os desafios atuais relacionados à família. Nós, como cristãos, que estamos aqui nesta terra servindo ao Senhor Jesus, nós estamos sendo bombardeados com muitas coisas, que nós vamos estar citando algumas coisas, que vêm em certos momentos a trazer problemas, transtornos às vezes, dentro do próprio lar cristão, porque a gente espera de um lar cristão que seja diferente, mas não podemos negar que nós enfrentamos os mesmos problemas que o mundo enfrenta, porém com maior investida, porque o diabo sabe que nós temos um padrão a seguir. O mundo, ele caminha por um padrão que é estabelecido por pessoas que pensam. Nós vamos ver que já desde o princípio existem pensadores, pessoas que se aprofundam em pesquisar, em achar. As filosofias sempre fizeram parte. Nós vamos ver isso muito quando Paulo ele chega na cidade de Corinto. Paulo vai deparar com esses pensadores, para o povo da igreja de Corinto ir para a praça para ouvir um filósofo, alguém trazer uma filosofia nova, era coisa maravilhosa. Eles iam e saíam, né? E aí, quando Paulo chega, Paulo diz: olha, quando eu vim a vocês, eu não vim com sublimidade de palavra, trazendo, eu me ative a trazer para vocês nada mais do que Cristo e esse crucificado. Aleluia! Mas é isso que eu trouxe para vocês. Só que aí é claro que Paulo vai trazer várias orientações em várias situações, inclusive no que diz respeito ao casamento, né? Porque Paulo está trazendo, mostrando para eles que não era que as pessoas deviam. Mas nós estamos vivendo dentro de um contexto. Por que eu li esse verso do capítulo 12? Não vos amoldeis. Isso é, você não pode ser entrar dentro. O que é um molde? Vamos falar aqui um pouquinho o que é um molde. Para você fazer um bolo, aquela sabe muito bem que é isso aí, né? Para você fazer um bolo, o bolo sai conforme a forma, sim ou não? Sim. Se a forma é quadrada, o bolo é quadrado. Na verdade a gente fala forma quadrada, mas na verdade não é quadrado, é retangular, né? Se a forma é redonda, ele sai redondo. Se a forma é redonda com uma base no meio, ele sai um furo no meio. Porque o que determina
como vai ser o bolo, a forma, o formato do bolo, é a forma que ele está sendo colocado. Você pode colocar a mesma massa em vários tipos de forma, e você terá bolo em formas diferentes. Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Roma aqui, Paulo está dizendo para eles que eles não poderiam entrar no molde que o mundo determina. Paulo está dizendo: vocês não podem se amoldar ao molde desse mundo. Vocês precisam transformar pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque Deus tem para vocês uma vontade. A vontade de Deus, se você analisou ao final do versículo, ele fala perfeita. O que nós precisamos, como crente, colocar, e a nossa mente está muito clara, é que a vontade de Deus, ela é perfeita. O problema é que o mundo, ele vai na contramão de Deus. O mundo, ele vai vir ao contrário. Ele vai dizer que esse negócio de vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a família, esse padrão de família que Deus disse, que Deus queria, que Deus planejou, esse padrão está ultrapassado. E que o padrão de família é diferente agora. Então, o mundo está trazendo uma forma e está dizendo: ó, faça o bolo de vocês nessa forma aqui. Só que Deus disse: não é essa forma. Eu já dei a forma. A forma continua a mesma. E se vocês mudarem de forma, vocês não vão poder experimentar, porque eu tenho uma vontade para vocês, e a vontade que eu tenho para vocês, o resultado é perfeita, agradável, e ela é boa. Deus coloca o homem no jardim, ele coloca eles, e Deus tem um plano maravilhoso para o homem. É perfeito. O plano de Deus é perfeito. E aliás, era para o homem viver para sempre. Por quê? Ele vai lá e coloca 2 árvores lá. E uma árvore que ele coloca lá no meio do jardim, a Bíblia diz que é a árvore da vida. E a árvore da vida, ele comendo da árvore da vida, ele ia viver eternamente. É tanto que depois do pecado, o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus expulsa o homem de lá e põe querubim para guardar o caminho para a árvore da vida. Ele não pode ter acesso mais, porque agora, se ele comer, ele vai viver eternamente em pecado. E aí é o caos. É o que nós estamos vendo na sociedade de hoje. Parece bonito, mas é o caos que nós estamos vendo hoje, no que nós estamos presenciando. Então, a árvore da vida, mas enquanto ele está ali, na sua pureza, no original que Deus fez, ele comia da árvore da vida. Não foi proibido comer da árvore da vida. Agora, da ciência do bem e do mal, falou: não, essa aqui você não pode comer. E eu preguei esses dias, falando: como é que é? Tem gente falando: mas por que Deus põe um negócio lá que é ruim? Se para ele comer, se ele sabendo que aquilo ali podia causar mal para ele, Deus vai pôr um negócio, vai pôr uma árvore venenosa no meio lá. Por que Deus faz tudo perfeito e põe isso? Não, é que Deus nunca quis fazer um robozinho, fazer alguém que não tem chance para escolher. Deus falou: eu vou colocar você, olha, tem árvore aí à vontade. E